Salmo de número 146, compartilhe a sua Bíblia com o nosso convidado, caso ele esteja sem a sua Bíblia. A palavra do Senhor assim diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, Richard Baxter foi um conhecido ministro, pastor e escritor puritano, que dedicou sua vida ao serviço de Deus e ao bem-estar espiritual das pessoas. Ele nasceu em 1615, muito tempo atrás, lá na Inglaterra. Este homem, ele experimentou uma profunda conversão logo ainda na sua juventude. Ele se tornou então um ministro puritano e dedicou-se fervorosamente à pregação do evangelho e ao pastoreio da sua congregação, algo que lhe definiu como um pastor puritano. O coração de Richard Baxter pulsava pela santidade e pela glória de Deus. Ele acreditava que a vida cristã deveria ser vivida em compromisso total com Deus e que os crentes deveriam buscar a santificação em todas, eu digo todas as áreas das suas vidas. Seus sermões e escritos enfatizavam a necessidade de uma devoção sincera, arrependimento genuíno e uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Baxter produziu muitos livros, escrevendo mais de 140 obras durante sua vida. Seu livro mais conhecido, aquele chamado Pastor Aprovado, é uma obra-prima da literatura pastoral, no qual ele descreve as responsabilidades e os desafios do ministério pastoral, bem como a importância da piedade pastoral e do cuidado com as ovelhas. Um livro muito bom, o qual eu já tive a oportunidade de lê-lo. Além de seu trabalho como ministro e escritor, Richard Baxter era conhecido também pelo seu compromisso com a unidade do corpo de Cristo, não importando a denominação. Em um período marcado por divisões e controvérsias teológicas, nada muito diferente do que acontece em nossos dias, ele buscava promover a paz e a comunhão entre os cristãos, independentemente de suas denominações. Baxter também foi um exemplo de amor ao próximo e de cuidado pelos necessitados, justamente uma área que às vezes muitos não dão atenção, mas que está presente na teologia, na vida de um pastor ou de um servo do Senhor conhecido como um crente puritano. Ele abriu sua casa como um hospital durante a epidemia de peste em Londres, mesmo sabendo que poderia morrer, mas ele estava disposto a correr o perigo, porque eram vidas que estavam morrendo. Ele demonstrou um profundo amor pelos marginalizados e pelos pobres, dedicando-se a ajudá-los não só nas questões espirituais, mas nas necessidades físicas também, do dia a dia, da sua vida. Richard Baxter viveu uma vida inteiramente dedicada a Deus e ao serviço aos outros. Sua paixão pela santidade, sua ênfase na piedade pessoal e seu compromisso com a unidade
na unidade cristã, são exemplos para todos os crentes e fala até nós até hoje. Impactou o mundo com as suas atitudes, com a sua literatura, com o seu jeito de viver e glorificar a Deus. A vida de Richard Baxter é um testemunho inspirador de alguém que viveu para a glória de Deus, buscando incansavelmente, irmãos, a santidade, o pastoreio, o amor ao próximo. Sua vida é um legado de grandes recordações, de alguém que lutou para servir e para viver para a glória de Deus. E eu creio que alguém também que leu várias vezes o Salmo 146, alguém que procurou viver de acordo com estas palavras, não vendo apenas uma pequena poesia, mas vendo uma descrição de como o cristão precisa viver. Você sabe como você precisa viver? Você tem de uma maneira clara na sua mente, no seu coração, como que você deve viver? Certamente é uma pergunta que você precisa responder aqui nessa noite, hoje, que pode impactar e mudar a sua vida para sempre, que pode fazer de você uma pessoa tão piedosa ou mais do que Richard Baxter, ou de qualquer outro servo do Senhor do passado, ou aqueles que vierem à frente no futuro. Porque quando nós desejamos viver para a glória de Deus, tudo mais ganha sentido e se transforma. É como se a vida ficasse totalmente colorida, aquela vida vista em preto e branco, sem as cores, sem a alegria, sem o sorriso. Agora a vida passa a ser vista e vivida de uma maneira totalmente nova, especial. Por isto, o salmista começa dizendo, aleluia. Parece uma expressão às vezes tão banal para nós, mas você sabe o que significa? Ela vem da palavra Hallel, que significa louvar, celebrar, exaltar, e da terminação Ia, que é uma forma abreviada do nome de Deus. Então ela significa em hebraico louvar a Deus. Ou a nossa expressão mais conhecida, louvado seja Deus, ou então um chamado à congregação dizendo, louvemos a Deus. A Aleluia faz parte desse grupo dos últimos 5 livros, que todos começam aqui com essa expressão, juntamente com o 147, com essa expressão, Aleluia, louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Assim, meus queridos, o nosso tema dessa noite é toda a vida para a glória de Deus. Toda a nossa vida para a glória de Deus, para o louvor daquele que existe, daquele que é verdadeiro. E este salmo nos ensina sim, a vivermos para a glória de Deus, em piedade e temor a Deus, meus amados irmãos. Nós não sabemos quem foi o escritor, não há o nome aqui. A tradição judaico-cristã atribui a Davi, mas certamente que não, porque os salmos de Davi todos, ele coloca o nome dele logo no início, Salmo de Davi, no texto original hebraico, mas esse não contém, mas certamente alguém inspirado por Deus, que aparentemente vivia a vida em dificuldade, em lutas, mas que aprendeu a confiar no Senhor e olhar para o Senhor. Então ele nos ensina pelo menos 3 princípios importantes, irmãos, para que nós possamos desenvolver uma vida de piedade a Deus, para a glória de Deus. E o primeiro princípio está aqui nos versos 1 e 2, que também encabeçam o próprio teor, o próprio título do Salmo. Sempre o primeiro versículo, o segundo versículo, eles trazem o tema, aquilo que será falado e abordado dentro de um salmo, e esta regra é geral para todos os salmos. Então ele diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Você entendeu a profundidade dessa declaração? Aquilo que o salmista está dizendo, não é apenas uma poesia, ele parou para pensar e falou, o que eu vou escrever hoje? Não, mas era algo que nascia do seu coração,
daquilo que ele havia aprendido, daquilo que havia lhe ensinado, que os seus pais talvez lhe ensinaram, e que ele havia entendido o que significava. O que ele está dizendo aqui de maneira enfática, logo no início, é: louva, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo para a sua alma: louve ao Senhor, e há uma resposta então, dizendo: eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Há um clamor claro aqui, há uma decisão de viver para o Senhor durante toda a sua vida. E o que isso significa, meus irmãos? Senão que nós devemos meditar e viver a verdadeira razão da vida. Esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto, nesses 2 versículos, é que nós precisamos viver a verdadeira razão da nossa vida, que é glorificar a Deus, viver para Deus. Mas eu não quero ser muito genérico. Eu não quero ser genérico a ponto de você pensar assim: mas o que é realmente glorificar a Deus? Eu quero que você pense, quando você acorda de manhã, você precisa levantar com aquele questionamento: como que eu posso glorificar o nome de Deus hoje? Ou como que eu posso glorificar a Deus no meu café da manhã? Se você tem que ir numa padaria ou no mercado, o que seja, comprar o pão, vai encontrar com pessoas, como que eu vou tratar essas pessoas, como que eu vou caminhar, como que eu vou dirigir, de tal maneira que eu realmente reflita que sou uma pessoa que tem amor a Deus, que ama a Deus, que teme ao Senhor, e que quer o melhor para os meus semelhantes, e que eu quero fazer aquilo que é bom na vida deles e para eles. E assim é o mesmo questionamento: como que eu vou glorificar a Deus na minha escola? Para os estudantes aí do ensino fundamental, ensino médio, como que eu vou glorificar a Deus na minha faculdade, com os meus professores, com os meus colegas, ou então lá na empresa, seja atendendo as pessoas, atendendo os clientes, ou então numa linha de montagem, ou então indo para a roça, andando nos pastos, verificando o que está faltando, o que precisa ter ali. Mas como que eu posso viver nesse dia para a glória do Senhor, de tal maneira que eu possa honrá-lo, amá-lo? É isso que significa viver para a glória de Deus. É quando eu estou incomodado, o meu coração sente um desejo profundo de agradar o meu Deus, de viver para Ele, de tal maneira que eu preciso dizer para a minha alma: louva, ó minha alma, ao Senhor. Eu quero que a minha alma louve ao Senhor, para que você possa também ouvir essa declaração: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Eu costumo até brincar, quando a gente lê essa porção aqui, alguns me perguntam: pastor, mas por que o senhor não ouve música sertaneja, aquele baladão bonito, né, gostoso? Eu falo, eu cito esse salmo aqui: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O desejo mais profundo da minha alma é apenas exaltar ao Senhor. Não há espaço para uma satisfação pessoal minha, talvez egoísta, de ouvir aquele pancadão não, né, pelo amor de Deus, de ouvir aquele sertanejo, né, ainda mais se for sofrência, meu Deus do céu. Então a minha alma se apega ao Senhor, e eu digo: eu quero cantar a Deus, eu quero louvar a Deus, de tal maneira que não há espaço para essas outras coisas. Eu sei que é difícil, né? O ritmo vai batendo, aquela música repetida, principalmente quando é época de campanha política. Aí quando você pensa que não, você já está ali batendo o pezinho, então mexendo a perninha, porque é muito contagiante. Mas independente disso, o Senhor sabe, foi involuntário, bola para frente, vamos louvar ao Senhor. Aí quando a gente vem ao culto e adora ao Senhor com músicas que exaltam a Deus, porque hoje também é uma complicação as músicas que exaltam as pessoas, né? Que apenas afagam o ego e deixa de olhar para Ele, para aquele que deve receber toda a honra e toda a glória. Então nós precisamos
nos unirmos em culto, em adoração, e dizer: Senhor, eu quero adorar ao Senhor, eu quero viver para o Senhor, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Sim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero viver, me ajude. É isso, irmãos, que ele está declarando aqui nos primeiros versos. Mas eu sei que no nosso mundo existe tantos caminhos, tantos atalhos que as pessoas trazem hoje, pessoas que querem viver no seu próprio mundo, fazendo ali da sua causa o seu jeito de viver. Alguns vão para a causa ambiental, alguns vão para a causa de jogos eletrônicos, eu quero ser o melhor. Outros vão para o crescimento profissional e fazer isso, aquilo. Outros vão para a filantropia, para ajudar as pessoas, e eles tentam nessas coisas encontrar a razão de viver. Nada contra essas coisas, mas isso não pode estar acima do propósito maior, que é viver para a glória de Deus, para o Senhor e totalmente para Ele. Glorificar a Deus precisa ser o principal sentido da nossa vida. Há um tempo atrás eu li um livro de um homem, pastor, novo ainda, 30 e poucos anos. Ele escreveu um livro chamado Lado a Lado, e nesse livro ele conta as lutas que ele teve, quando ele descobriu uma doença neurológica debilitante, que afetou a sua mobilidade. Ele não conseguia andar direito, ele não conseguia pegar os objetos, parece que atingiu, como eu disse, neurológico, o seu cérebro, de tal maneira que ele tinha dificuldade, mas se fosse só isso, até que ainda ia. Esta mesma enfermidade causava nele dores crônicas constantes, uma dor absurda, que fez ele questionar: Senhor, mas por que eu estou servindo a Ti? Eu tenho que passar por esta situação tão debilitante. E, amados irmãos, só foi apenas na Escritura, no verdadeiro sentido da vida, no verdadeiro desejo de viver para a glória de Deus, mesmo que fosse enfermo, que até hoje, fazendo tratamento e buscando cura, ele ainda vive esse sofrimento presente diário na sua vida, que o limita a fazer tantas coisas. Mas um homem que conseguiu escrever livros, que dá palestras, que tem vídeos dele no YouTube, pregando a palavra e dizendo: eu quero continuar vivendo para a glória de Deus, não importando com a minha enfermidade, eu quero viver para a glória de Deus, porque ele entendeu que independente do sofrimento que ele estava vivendo, ele precisava glorificar a Deus, e nisso ele foi agraciado por Deus, meus amados irmãos, sustentados. Tal é o poder que vem sobre aquele que quer amar e servir a Deus, e não a si mesmo. Por isso a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem uma teologia tão firmada na soberania de Deus, porque nós queremos viver para a glória de Deus, sabendo, irmãos, que isso aqui é passageiro, que Deus está nos conduzindo para o seu reino, para estarmos vivendo lá no reino dele, onde não haverá dor, sofrimento, luta, nada. Estaremos usufruindo de uma paz, de uma alegria tão grande, mas até lá nós precisamos ficar atento aos ídolos que vêm no nosso caminho. O segundo princípio é: fuja dos ídolos do caminho. Veja o versículo 3, quando ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Amados irmãos, o texto está nos dizendo que o Senhor é a nossa salvação, mas o nosso coração é como um pêndulo, para lá e para cá, para lá e para cá. De repente ele pende para os ídolos, de repente ele pende para o lado errado, para buscar outras coisas que não o Senhor, para lhe trazer segurança. Os ídolos, então, eles fornecem uma falsa sensação de segurança, mas nós precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor diz, porque muitos olham para os homens e os tornam seus ídolos. Por isso o autor diz: não confie nos príncipes.
nem nos filhos dos homens. Ele vai e diz: não confie naquele que está lá em cima, que é o Todo-Poderoso, mas também não confie nem naquele que está lá embaixo, porque ambos são homens, ambos são limitados. Se saiu o espírito, eles tornam ao pó, e a sua memória já foi. E eu fui rever algumas pessoas famosas que já haviam morrido, para trazer de ilustração sobre esse ponto. E gente olhava e falava: mas fulano morreu, famoso, conhecido, 2020, morreu em 2020, eu falei: meu Deus, nem fiquei sabendo. A vida vai passando, essas pessoas perdem a memória, porque morreu, acabou, não existem mais. Então o que o salmista está dizendo é que nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor sim vai usar os seres humanos, vai levantar pessoas, para nos conduzir, para nos orientar, para estar aqui à frente pregando, mas não confie em mim, eu sou apenas um ser humano, servo de Deus. Confie em Deus. Muitos confiam em alguém eloquente que vai no YouTube, na televisão e diz: eu vou salvar vocês. Cuidado. Nós precisamos crer que é o Senhor quem vai nos salvar. Ele vai usar recursos humanos, normais, naturais da vida, mas a nossa salvação vem do Senhor. Então creia, busque ao Senhor e diga: Senhor, usa, Senhor, fulano ou ciclano, mas que eu saiba que o meu coração tenha plena confiança de que é o Senhor quem faz todas as coisas, e o Senhor usa quem o Senhor quiser, absolutamente quem o Senhor quiser. E o terceiro e último princípio, irmãos, está a partir do verso de número 5, quando ele nos ensina: aprenda a confiar no Senhor, porque o nosso coração tem tanta dificuldade de confiar em Deus. Por isso o salmista então ele vai dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Amados irmãos, o que ele está nos convocando aqui é que venhamos a verdadeiramente buscar ao Senhor, confiar no Senhor, e se assim o fizermos, nós seremos bem-aventurados. Qual o significado, né? Estou falando aqui evangeliquez, uma linguagem mais dos evangélicos. Bem-aventurado significa aquele que é abençoado, feliz. Feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. É interessante ele usar aqui Jacó como exemplo, porque Deus foi tão paciente com Jacó. Não sei se você conhece a história de Jacó, mas deveria conhecer, deve ler, estudar, e aqui eu falo para aqueles que estão nos visitando nessa noite. Você precisa conhecer a história de Jacó, a história de como Deus é paciente com o homem, que tem como seu nome, né, um tipo de enganador, ou espertalhão, aquele que quer passar os outros para trás, e Deus vai tratando na vida dele, 7 anos, 14 anos, 20 anos, até que realmente o coração dele está pronto, confia no Senhor. Naquele encontro dele com o seu irmão Esaú, ali ele teve no Val de Jaboque um encontro com Deus, aonde ele não estava mais com nenhuma das suas defesas, ele não tinha nenhuma proteção, era ele Deus. Naquele momento ele teve que se render a Deus, e confiar que Deus iria livrá-lo do ódio do seu irmão, e Deus não só livrou do ódio do seu irmão, como abriu o coração do irmão para recebê-lo, para que eles pudessem conviver juntos novamente, porque Jacó tinha um profundo medo de que Esaú pudesse vingar aquilo de ruim que ele havia feito com o próprio irmão. Portanto, Jacó aprendeu a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas, verso 6. Ele está dizendo, mostrando para nós:
Deus fez todas as coisas. Ele o que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Mas também, versículo de número 8, o Senhor, a versículo de número 7, que faz justiça aos oprimidos, aquele que está controlando todo o universo, mas também conhece a individualidade daquele que chora, daquele que clama, daquele que busca o Senhor em oração, ou até mesmo daquele que está tão distante do Senhor que nem sabe a quem clamar, a quem buscar, mas o Senhor levanta um servo dele e diz: cuida de fulano, ajuda ele, dá tudo o que ele precisa. Eu quero abençoar esta vida, porque o Senhor Deus faz isso, meus irmãos. Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele também conhece a intimidade do nosso coração e da nossa vida. Então o que Ele está dizendo aqui é que o Senhor faz justiça ao oprimido e dá pão àquele que tem fome. Ele conhece a individualidade de cada um. Ele continua dizendo: o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, o Senhor ampara o órfão e a viúva. E aqui está uma lista perfeita do que nós cristãos devemos fazer toda semana, também para glorificar o nome do Senhor Jesus. Fazer justiça, libertar os encarcerados, abrir os olhos aos cegos, levantar os abatidos, amar os justos, guardar o peregrino, amparar o órfão e a viúva, é o que o Senhor faz. E o Senhor faz isso usando quem? Eu e você. Mas se eu e você não temos feito isso, nós estamos em falha com o Senhor, porque Ele quer fazer isso. Esse é o princípio de levantar todos os dias e dizer: Senhor, como eu posso glorificar o Teu nome? O que eu posso fazer que demonstre claramente que eu estou amando aqueles que o Senhor mesmo ama? Porque se o Senhor ama essas pessoas, Ele quer também que nós possamos amar essas mesmas pessoas. Meus amados irmãos, e assim nós concluímos, citando o último verso. Para fechar, o salmista diz: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que o Senhor reina sobre a nossa geração, mas não só sobre a nossa geração, a geração futura também, e a outra, e para todos sempre o Senhor vai reinar, e vai fazer a vontade dEle, e vai agir com mão poderosa, com braço estendido, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, aquele que é forte, aquele que é poderoso, aquele que é o Criador, aquele que é o sustentador, aquele que é o Salvador, aquele que é o supremo governante, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele nós devemos servir, a Ele nós devemos amar. E eu gostaria que você se incomodasse com essa pergunta: como eu posso glorificar a Deus fazendo o que eu vou fazer agora, ao levantar, ao ir trabalhar, ao tomar determinadas atitudes no serviço, ao retornar para casa para o almoço, ao retornar novamente para o trabalho, você que tem essa condição, ao levar os filhos na escola, ao trazer os filhos para a escola, ao ir assistir um filme no cinema, ao ir assistir uma série na Netflix, ao ir ler um livro, ao fazer um café, ao limpar a casa, ao fazer qualquer coisa, você precisa perguntar: como eu posso glorificar o nome do Senhor? Como eu posso viver para Ele? Em todas estas questões, por mais simples que seja, para que quando chegar as grandes decisões, como uma peste sobre a cidade de Londres, aquele homem, Richard Baxter, cheio do Espírito Santo de Deus, ele disse: eu preciso abrir as portas da nossa igreja, da minha casa, para receber os doentes, eu vou tratar deles. Lembrando que naquele contexto, certamente muito mais difícil do que nós passamos hoje, não havia hospitais para todo mundo, não havia condição do sistema de saúde ajudar todas as pessoas. Então, com certeza, muitos cidadãos foram conclamados
a doarem suas próprias casas, suas próprias vidas, para ajudar no instinto de salvação próprio do ser humano, quando há um perigo que vem contra nós. Nós nos juntamos, nós esquecemos as nossas diferenças, nós nos unimos e nós salvamos vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mesmo assentado, eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Se você sentiu o desejo de servir ao Senhor, entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você se colocasse em pé. Apenas aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus, apenas aqueles que querem realmente fazer esse compromisso com Deus, dizer: Senhor, me ajude a viver para a glória do Teu nome, não mais para mim mesmo. Me dê condições para que eu possa viver para o Senhor, que eu possa entender a Tua palavra, que eu possa ler, que eu possa caminhar com o Senhor, que eu possa entregar a minha vida ao Senhor. Se você deseja, coloque-se em pé neste momento, meu irmão. Não tenha vergonha de quem está do seu lado, porque você está se colocando não diante do pastor, mas diante de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, olha para mim, para as minhas fraquezas, para as minhas debilidades, me ajuda a te servir, me ajude a conhecer ao Senhor e amar ao Senhor verdadeiramente. Faça isso para Deus neste momento, não para as pessoas. Continuemos em oração. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, por estas vidas, ó Pai, que se colocam diante do Senhor neste momento, ó Deus, porque querem viver para Ti, ó Deus, não para si mesmas, ó Pai, porque querem conhecer mais da Tua palavra, Pai, porque querem amar mais ao Senhor e viver para a glória do Teu nome, ó Deus. Deus, ajude-os na sua caminhada, ó Pai. Individualmente visita cada um com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua misericórdia, Senhor. Abençoe, ó Deus, essas vidas. Derrame do Teu Santo Espírito, ó Deus, sobre cada uma delas, ó Deus, para que elas possam expressar, ó Deus, o verdadeiro amor ao Senhor, ó Pai, para que elas possam chorar na Tua presença, Senhor, para que elas possam, ó Deus, dedicar a vida delas a Ti, ó Pai. Que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito para trazer a paz, para trazer o amor, para trazer o poder que vem do Senhor, para vivermos uma vida santa que agrada ao Senhor. É a oração que fazemos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia.